Evangelho de Mateus, capítulo de número 8. Nós vamos ler do versículo de número 18 até o versículo de número 22. Diz a palavra do Senhor: Quando Jesus viu a multidão ao seu redor, deu ordens para que atravessassem para o outro lado do mar. Então o mestre aproximou-se e disse: Mestre, eu te seguirei por onde quer que fores. Jesus respondeu: As raposas têm tocas, e as aves do céu têm seus ninhos, mas o Filho do homem não tem onde repousar a sua cabeça. Aí um outro discípulo disse: Senhor, deixe-me primeiro sepultar meu pai. Mas Jesus lhe disse: Siga-me e deixe que os mortos sepultem os seus próprios mortos. Amém? Os amados, podem sentar, glorificando o nome do Senhor Jesus. Muito bom poder louvar o nosso Deus, engrandecê-lo. Nós estaremos hoje dando continuidade à nossa série de reflexões e mensagens fundamentadas no Evangelho de Mateus. Nós tivemos uma pequena pausa no domingo passado. Nós meditamos em Lucas capítulo 19, onde há ali o relato do encontro de Jesus e Zaqueu. Mas hoje nós vamos aqui dar seguimento na nossa série de mensagens expositivas. Nós precisamos nos lembrar, irmãos, que Jesus agora, no capítulo 8 de Mateus, segundo o relato de Mateus, Mateus está se utilizando de uma dinâmica de temas. Mateus tem o interesse de apresentar Jesus para um público peculiar, os judeus e aqueles também judeus convertidos ao cristianismo. O intuito de Mateus é provar, é afirmar que Jesus é o Messias, é o enviado do Pai, é o esperado e o aguardado por toda a nação de Israel. Nós ouvimos durante muitas semanas aqui vários ensinamentos maravilhosos, fundamentados no Sermão do Monte, sermão do nosso Senhor Jesus. E agora Mateus se utiliza de uma dinâmica muito interessante, a dinâmica dos temas. E diante de tudo isso, Mateus ele quer afirmar a autoridade de Jesus. Porque a narrativa de Mateus ela não se preocupa necessariamente com a ordem cronológica dos acontecimentos, mas sim de temas que vão apresentar Jesus como o Messias. E esse rei, ele tem autoridade. Ele exerce a sua autoridade curando o leproso, em primeiro lugar. Em segundo lugar, ele exerce a sua autoridade ali, curando o servo do centurião, por meio de uma palavra. E depois ele cura a sogra de Pedro. No versículo 17 do capítulo 8, nós vemos ali, Mateus fazendo menção de Isaías capítulo 53, versículo 4. Diz que ele levou sobre si as nossas enfermidades. Eu não vou entrar nesse mérito, eu poderia até ter voltado. Eu fiquei na dúvida, será que eu me utilizo de novo do capítulo 17? O versículo 17 tem muitas perspectivas que precisam ser abordadas, mas eu achei por bem então nós darmos continuidade aqui e dar seguimento. Quando nós olhamos para essa passagem, parece que, nossa, por que Mateus ele resolveu falar sobre esse momento do ministério de Jesus? Ele estava ali falando de uma série de milagres, e agora de repente ele começa a falar de algo que parece que não encaixa de maneira nenhuma com o que tinha acontecido ali. A dinâmica de Mateus não é de temas? Será que Mateus não deveria continuar falando de milagres? Não deveria talvez haver uma série maior de milagres ali listados na sua narrativa? No entanto, por que Mateus inclui essa passagem, que é bastante conhecida dos leitores da palavra de Deus, da Bíblia? A primeira alternativa aqui, eu pesquisando, William Buckley, ele tenta dar uma justificativa para isso. Ele diz que de maneira muito natural, afirma-se a imagem de Jesus como alguém que não tem onde reclinar a sua cabeça. Porque Jesus ele começa o seu ministério, irmãos, em um estábulo, diz Plummer, um comentarista,
em um estábulo emprestado. E ele encerra o seu ministério em um sepulcro que foi uma generosidade de José de Arimateia. Observamos que Jesus, enquanto estava caminhando aqui por essa terra, ele não estava ali ostentando bens ou uma condição financeira favorável. Isso é bem claro. Sugere-se, pois, que Mateus inseriu essa passagem aqui, porque tanto esta como a anterior mostram Jesus como servo sofredor. Jesus é o servo. No versículo 17, Jesus é apresentado como o servo sofredor. Porque o tema de Isaías capítulo 53 ali é de Jesus como servo sofredor, que levou sobre si as nossas transgressões, levou sobre si as nossas enfermidades, as nossas dores levou sobre si, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Ou seja, o tema de Isaías 53 é do Messias, do servo sofredor. E agora nós observamos Jesus se identificando como alguém que não tem lugar sequer para reclinar a sua cabeça. Essa é uma alternativa. A segunda alternativa, que também é muito possível, é que também há aqui um milagre. Como assim? Deve-se levar em conta que quem se apresenta diante... Eu não sei como é que está na tradução da sua Bíblia. Mantenha a sua Bíblia aberta, por favor. Quando nós estamos num culto, tem Bíblia corrigida, tem Bíblia atualizada, tem Bíblia linguagem de hoje, tem NVI, né, e assim por diante. Eu não sei como é que está na sua Bíblia, o versículo de número 19, eu esqueci de conferir isso, eu poderia ter conferido aqui, aí eu ia diminuir esse tempo para a gente estar interagindo, né? Mas no versículo 19 aqui, pelo menos na NVI, diz que um mestre se aproxima e diz: mestre. A sua Bíblia como é que está aí? Mestre também? Um escriba? A escriba. Ou seja, era alguém importante e influente dentro daquela cultura religiosa, a cultura religiosa judaica. Era alguém importante que estava dizendo isso para Jesus. E nós podemos afirmar aqui também, dentro dessa perspectiva, quando nós olhamos a grande rejeição que Jesus experimentou durante o seu ministério, porque boa parte daqueles que se aproximavam de Jesus, que faziam parte da religião judaica, eles estavam ali diante de Jesus apenas para criticá-lo, na maioria das vezes, na maioria dos casos. Agora de repente chega um que não apenas está o chamando de mestre, mas também está externando a sua disposição em segui-lo por onde quer que ele for. A expressão aqui é didáscalos, que é a mesma de rabi. Rabi didáscalos é uma expressão grega e rabi é uma expressão hebraica. A gente vê essa expressão também em alguma das nossas versões em português, de João Ferreira de Almeida. Mas observe que para esse escriba, Jesus era o maior mestre que ele tinha ouvido em toda a sua vida. Embora ele tivesse a oportunidade de viver cercado de pessoas influentes dentro da cultura religiosa, quando ele olha para Jesus, quando ele ouve os ensinos de Jesus, quando ele vê Jesus curar os enfermos, quando ele observa como Jesus lida com as multidões, ele tem que afirmar que esse realmente é o mestre dos mestres, é o Senhor dos senhores. É um milagre aqui também, segundo William Barclay. Era verdadeiramente um milagre que um escriba se apresentasse diante de Jesus, dando então esse título, né? Jesus, ele desejava a destruição e o fim do legalismo religioso daquela época, que fazia parte da religião dos escribas. Ele queria destruir todo aquele legalismo. De repente alguém que faz parte dessa cultura religiosa está dizendo: rapaz, você é o meu mestre, eu estou disposto a te seguir por onde quer que for. Trata-se do milagre do impacto da personalidade de Jesus sobre os homens. Agora, nós vamos observar algumas coisas aqui, irmãos. De maneira bem por cima, quando você olha para esse texto, são poucos versículos, nós vamos observar que Mateus, ele apresenta duas pessoas que estão demonstrando certo interesse em seguir Jesus,
mas não tinham eles, por meio das palavras de Jesus, nós podemos entender isso, uma clara prioridade em fazer. Eu vi um pastor dizendo que dentro da dinâmica do discipulado, esses dois aqui são dois discípulos que Jesus não quer ter o seguindo. Dois discípulos que Jesus não quer que o siga. Dois tipos de discípulos. Irmãos, nós estamos acostumados dentro da nossa cultura, a cultura do Brasil, e também de fora do Brasil, a cultura evangélica, aonde nós pregamos o evangelho, e o nosso desejo, o mais intenso, o mais profundo, é que as pessoas se convertam, é que as pessoas venham até Jesus, é que as pessoas façam parte da igreja, é que as pessoas se envolvam com o reino de Deus, e assim por diante. No entanto, nesse afã, nesse desespero de fazer com que pessoas se acheguem até nós, muitas vezes, nós não apresentamos o evangelho assim como ele é. Nós não apresentamos para as pessoas a mensagem de Jesus em sua íntegra. Nós facilitamos, nós escancaramos a porta que Jesus diz que é estreita. Nós escancaramos a porta de entrada que é estreita e afunilamos a porta de saída. Já não é verdade, irmãos? É verdade. Agora, não significa, irmãos, que nós não devemos pregar o evangelho a toda criatura e desejar com muito fervor e com muita fé que essas pessoas entreguem as suas vidas para Jesus. Mas o que nós não podemos deixar de lado é a fidelidade com a mensagem do evangelho. Agora, quando nós olhamos para esse texto, como eu disse aqui, Mateus, ele é alguém que está apresentando Jesus para os judeus como rei. E esse rei está apresentando para os seus súditos, os súditos do seu reino, o preço do discipulado. O rei está apresentando aos seus súditos o preço do discipulado aos seus seguidores. Jesus aqui está quebrando todo tipo de entusiasmo infundado. Ele afirma que para fazer parte do reino é necessário segui-lo pelas motivações corretas, estabelecendo assim prioridades corretas. Para as nossas vidas, irmãos, Jesus é o nosso mestre por excelência. Você crê nisso? O próprio escriba ali, todo empolgado, ele reconheceu isso em Jesus. Por isso devemos segui-lo tendo consciência. Observe bem o que eu vou dizer, irmãos. Por isso devemos segui-lo tendo consciência das dificuldades que enfrentaremos, estabelecendo assim motivações e prioridades segundo a sua vontade. Irmão, se tem uma coisa que Deus pesa, é as nossas motivações quando vamos seguir. Mas eu quero aqui falar, esse texto é muito simples, mas eu quero falar aqui a respeito do primeiro que se apresenta diante de Jesus. O primeiro que se apresenta diante de Jesus, versículo 19, porque Jesus ele está, de certa forma, se afastando, se distanciando das multidões. Já observou isso, que de vez em quando Jesus fazia isso? Jesus se afastava das multidões. Não porque Jesus não amava as multidões, mas porque a motivação das multidões, muitas vezes ela era um pouco confusa. Aí Jesus se afastava. Aí quem queria realmente estar ali com ele, ia atrás. Aí Jesus então ia para o outro lado. De repente, as pessoas... É claro que esse grupo ia só se afunilando. Mas de repente, quando Jesus se afasta da multidão, essa pessoa então, ela diz, Senhor, versículo 19 aí da sua Bíblia: te seguirei por onde quer que fores. Mestre, eu te seguirei por onde quer que fores. Ou seja, no Evangelho de Lucas, que também comenta essa passagem, esse momento do ministério de Jesus, ele não dá ali o nome, né? Ele não externa quem realmente é que se apresenta diante de Jesus. Mateus aqui, ele é cirúrgico, diz, foi um escriba.
né? Foi um mestre, foi alguém importante dentro da religião judaica. Mas o que acontece? Esse homem, ele se dispõe de maneira entusiasmada a seguir Jesus. Ele chega um pouco alvoroçado, empolgado diante de Jesus. E o que Jesus ele faz, irmãos? Mas eu quero aqui primeiro dizer dessa questão, dessa empolgação toda que ele se apresenta. Muitas vezes as pessoas elas se apresentam diante de Jesus, da oferta do evangelho, da salvação, de maneira um pouco entusiasmada, empolgada, porque as motivações muitas vezes elas não são motivações que correspondem à mensagem do evangelho. Muitas vezes as pessoas elas se apresentam ou se aproximam da igreja de Jesus porque estão interessadas em vantagens que vão adquirir com a fé. Vantagens que as pessoas poderiam receber. Aí você observa isso com as palavras de Jesus. Porque quando ele se apresenta ali todo entusiasmado, o que Jesus diz para ele aqui, irmãos? Vamos ler aqui o versículo de número 20. Jesus respondeu: as raposas têm tocas e as aves do céu têm seus ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde repousar a sua cabeça. O que está aparecendo aqui, irmãos? Jesus parece que está jogando uma pá de cal, né? No entusiasmo. Tá, não tá, irmãos? Ah, sim. Ele está jogando uma pá de cal no entusiasmo, mostrando que o Filho do Homem não tem onde reclinar a sua cabeça. Aqueles que querem seguir Jesus, eles não devem se apresentar ou se aproximar buscando vantagens pessoais ou terrenas. Recebem, ou seja, aqueles que fazem isso, recebem de Jesus imediata resistência. O seguidor de Jesus não deve contar com uma vida de luxo. Os candidatos a discípulos precisam considerar o preço do discipulado. Nós estamos aqui, irmãos, nessa pegada, né? Uma igreja fiel e discipuladora. Se nós estamos realmente comprometidos, irmãos, em fazer um discipulado segundo aquilo que a Bíblia ensina, nós precisamos nos apegar aos ensinos de Jesus. A maneira com que Jesus lidou com as multidões e com as pessoas que se aproximaram dele. Não é? Nós precisamos entender que há eu não gosto muito nem dessa expressão, mas há um preço a ser pago. No caso, ele teria que pagar o preço de seguir um líder que seria rejeitado. Um líder que seria rejeitado. Imagina ele chegando lá diante dos seus compatriotas, dizendo assim: ó, eu agora sou um seguidor de Jesus. Ah, você é maluco? Você vai seguir esse herege? Esse aí que está causando confusão em Jerusalém e nas cidades que fazem parte ali do território da Judéia? Ou seja, ele ia ter que lidar com essa resistência de um líder que seria rejeitado. Mas Jesus, ele usa a expressão messiânica, né? O Filho do Homem. O Filho do Homem não tem sequer lugar para reclinar a sua cabeça. Eu vou aqui, irmãos, resumir, vou fazer uma paráfrase aqui, ó, para que os irmãos entendam melhor o que Jesus queria dizer. É como se Jesus dissesse assim, ó: antes de me seguir, meu caro, meu nobre, pensa muito bem no que você vai fazer. Antes de me seguir, calcula o custo. Calcula o custo. Jesus não queria seguidores arrastados por um momento de emoção. É o que a gente tem visto no evangelicalismo brasileiro, né? Pessoas arrastadas por um momento de emoção e rapidinho se apaga. Aquela brasa, aquele fogo ali, na primeira dificuldade, se apaga. Jesus não queria homens que fossem arrastados por um mero sentimentalismo, que com a mesma facilidade que podia levá-los a ele, podia também apartá-los. É o famoso fogo de palha, né? O que a gente tem visto hoje, irmão, no meio evangélico? Muita gente assim, fogo de palha.
Jesus ele não quer, irmãos, que nós que venhamos nos apresentar diante dele com entusiasmo vazio. Em qualquer esfera da vida, os homens devem confrontar-se com a realidade. Eu vi aqui um comentarista dizendo o seguinte: uma pessoa, quando ela deseja viver uma vida em busca de uma erudição, quer estudar, quer ser alguém dentro da área acadêmica, o que ele precisa fazer? O que ele precisa estar ciente? Que ele vai ter que abrir mão de muita coisa e se dedicar ao estudo. Ele vai ter que deixar muitos prazeres, ele vai ter que deixar muito entretenimento, muita coisa, para se dedicar realmente a esse mundo acadêmico, à erudição e assim por diante. É desgastante. No entanto, se ele quer isso realmente para a vida dele, ele vai ter que pensar muito bem. Da mesma forma, as pessoas, quando elas se deparam com aqueles que são pesquisadores, ambientalistas, aqueles que procuram desbravar lugares para pesquisar a respeito da natureza, do mundo animal e do mundo vegetal, o que eles precisam estar preparados para lidar? Com gelo, com frio, com calor, com lugares pantanosos, com cansaço, com esgotamento de dias e dias e dias de caminhada. A pessoa vai pensar, realmente, será que é isso que eu quero para a minha vida? Ficar lá no meio do mato, pesquisando, num frio terrível, então num calor insuportável. Quando um jovem, então, ele se dispõe a ser um atleta, hoje nós vemos muitos jovens querendo ser jogador de futebol e assim por diante. Todo mundo sabe que vida de atleta é uma vida de abnegação. Ele vai ter que cuidar da sua alimentação. Ele vai ter que ser uma pessoa disciplinada, se ela quiser realmente ter êxito dentro da prática esportiva. Então é desafiador. O treinador chega assim: meu filho, você quer ser um bom atleta? Você quer ser alguém diferenciado? Você quer ser um atleta de alto nível? Então você muda a sua alimentação, você vai ter que se reservar, você vai ter que deixar de lado a balada, a curtição, a mulherada, certas companhias, se você quer ser realmente alguém que quer crescer como atleta. Um atleta de alto nível, um atleta de alto rendimento. Então muitas vezes isso é apresentado, essa abnegação, essa autodisciplina, se realmente a pessoa ela quer ser alguém dentro dessas áreas que eu mencionei aqui. Irmãos, Jesus aqui ele não queria necessariamente apagar o entusiasmo, e sim quebrar esse entusiasmo que não enfrenta a realidade. Irmãos, o entusiasmo ele é bom, mas desde que você seja franco com a realidade, você seja honesto com a realidade que está ao seu redor. Você prega o evangelho para a pessoa e você diz: olha, vai para a igreja que os seus problemas vão se findar, vão se acabar, você nunca mais vai ter problema na sua vida, você vai ser, irmãos, você está iludindo essa pessoa. Isso não é evangelho. Paulo nunca fez isso, Pedro nunca fez isso, nenhum dos apóstolos pregou assim. E Jesus também não. Jesus não pregou assim, Jesus não ensinou nada disso. Não se trata de apagar o entusiasmo, mas sim de apresentar um enfrentamento à realidade. Ninguém poderá dizer assim, olha, ninguém poderia dizer, Jesus me enganou, eu fui iludido, viu? Ô Pedro, Jesus não foi muito claro não, viu, quando ele pregava não, ele me iludiu, porque ele disse que eu não teria dificuldade, eu não teria luta, eu não teria problema na minha caminhada com ele. Ninguém poderia dizer isso. Jesus ele é absolutamente franco. Amém? Não estamos servindo a Jesus como ele quer que o façamos se levamos os homens a pensar que o cristianismo é um caminho fácil de transitar. Irmãos, ser cristão realmente é desafiador. É desafiador. Por isso que nós precisamos da graça. Paulo estava reclamando: Senhor, esse espinho está difícil. Aí Jesus diz assim: Paulo, a minha graça te basta. Porque o meu amor se aperfeiçoa onde? Na fraqueza. Irmãos, pensa bem. O cara na luta, doido para receber alívio, e ele disse: ó, a minha graça te basta. Tipo assim, abaixa a bolinha, fica na sua. Eu tô te aperfeiçoando. Quem falou isso com Paulo foi Jesus, né?
Não há coisa mais maravilhosa do que seguir Jesus, irmãos. Não há. Não há coisa mais maravilhosa que seguir Jesus. E não há glória como que a que espera para aqueles que vão até o final com Ele. Mas Jesus nunca disse que seria fácil. O caminho da glória sempre passa pela cruz. Segundo aqui, irmãos, nós falamos aqui do entusiasmado, do empolgado, daquele que não estava muito disposto a medir as consequências. Já viu a pessoa que muitas vezes ela quer enfrentar uma situação sem pensar muito como será? Agora esse daqui já é o contrário. Já é o hesitante. Olha o que está escrito aqui no versículo de número 21. O outro discípulo lhe disse: Senhor, deixa-me ir primeiro sepultar o meu pai. Quer dizer, um estava empolgado demais e o outro, rapaz, eu acho que... Vamos aqui entender melhor o que esse texto quer dizer. Se o primeiro foi muito rápido, o segundo foi lento demais. Esse, mediante a ordem de Jesus, segue-me, colocou à frente do discipulado uma causa mais urgente. Irmãos, o texto aqui está falando de discipulado, irmãos, de seguir Jesus. Discipulado é seguir Jesus. O discipulado tem como finalidade fazer nós seguirmos a Jesus melhor, crescermos, amadurecermos, sermos crentes fiéis, melhores. Essa é a finalidade do discipulado. O que poderia significar essa frase, irmão? Deixa-me primeiro sepultar meu pai. Isso seria uma espécie de atraso? Depois de sepultar o pai, então estaria pronto a seguir Jesus? Uma das coisas que nós precisamos entender, irmãos, é que nenhuma outra coisa pode estar à frente da agenda de Deus. Nada. Nada pode estar à frente da agenda de Deus. A lealdade a Jesus é sempre, a Jesus e ao seu reino, é mais importante do que a lealdade às normas. O preço do discipulado, irmãos, ele precisa estar acima da cultura da nossa sociedade. Eu vou explicar o porquê que eu estou dizendo isso. Porque quando nós olhamos aqui para as questões culturais, tem um comentarista que chama-se Arthur Robson, ele diz assim, ó, ele vai citar João Crisóstomo: ainda que seja uma boa ação enterrar os mortos, a melhor é pregar a Cristo. A resposta de Jesus diante dessa hesitação, desse segundo personagem que se aproxima dele, foi: segue-me e deixe que os mortos enterrem a seus mortos. As palavras à primeira vista, as palavras de Jesus parecem, mas Jesus parece que foi um pouco duro, né, com ele. Para o judeu, irmão, enterrar o morto é um dos atos mais sagrados. Nós estávamos falando aqui na escola dominical pela manhã, que Abraão, ele comprou um campo em Macpela, para que todos os seus descendentes fossem enterrados. E nós observamos que todos os patriarcas ali, eles tiveram esse cuidado de enterrar, fazer esse enterro, né? Observe que Jacó estava lá no Egito, lá com José, e o que ele pede? Ele pede que quando ele for morto, os ossos dele sejam levados até esse lugar. Havia essa preocupação. Era um ato nobre, era um ato que eles agiam com muita lealdade. Eles estavam realmente dispostos a fazer tudo aquilo que o moribundo, né, aquele que está ali próximo a morrer, deseja. É um ato de lealdade, vamos dizer assim, né? Lá em Gênesis capítulo 50, versículo 5, Jacó pediu a José: meu pai me fez jurar declarando: eis que eu morro no meu sepulcro, que abri para mim na terra de Canaã. Ele estava no Egito. Ali me sepultarás. Agora, pois, desejo subir e sepultar meu pai. Então, nós observamos essa lealdade de José ao seu pai. Mas vamos aqui continuar, irmãos. Devido o caráter aparentemente severo e até ofensivo dessa passagem, algumas pessoas procuraram dar um significado ao que Jesus, ou aquele homem, quis dizer ali, né? Deixe os mortos enterrar os seus mortos. Não foi isso que Jesus respondeu? E a gente observa que era algo muito comum naquela época, as pessoas, elas se debruçarem, né, com essa responsabilidade de: eu tenho que enterrar o meu pai, eu preciso enterrar o meu pai, eu tenho essa responsabilidade sobre os meus ombros. Era algo nobre. Mas Jesus diz assim, ó: deixe os mortos enterrar os seus mortos. Eu quero aqui apresentar algumas sugestões de interpretação, de entendimento
dessas palavras de Jesus. Aqui nós observamos que Jesus, alguns vão dizer assim, que por causa do aramaico, que era a língua que eles falavam naquela época lá, Jesus quis dizer assim, deixa esse serviço para os couveiros profissionais. Eu estou resumindo, claro, né? Que Jesus quis dizer isso. Deixa esse negócio de enterrar morto aí para os couveiros profissionais. Essa é uma primeira sugestão de interpretação. Uma segunda sugestão de interpretação é que diz exatamente o que lemos. Acusar a sociedade que estava morta no pecado e que recomenda ao seu seguidor, em potencial ali, né, que ele deveria abandoná-la logo que puder, embora fazê-lo signifique deixar o seu pai sem o seu enterro digno. Essa aqui é um segundo entendimento. Nem sequer um dever tão sagrado devia tardar a decisão de embarcar-se no seguimento de Cristo. Agora, a terceira, que muitos entendem ser a verdadeira explicação disso daqui, irmãos, reside de maneira meio que inquestionável na forma em que os judeus usavam esta frase, que ainda segue sendo comum, com o mesmo significado. Aqui eu vejo um comentarista usando até um exemplo para ilustrar, é que um homem que cursava uma faculdade, ele teve a oportunidade de estudar fora. Ele era lá do Oriente Médio. E ele pegou e foi apresentado essa condição, essa oportunidade de estudar fora, e alguém disse assim para ele assim, olha, as portas estão abertas. Você que é um grande estudioso dessa área ali, que você tem se aventurado há tantos anos, e ele diz assim, não, eu preciso enterrar o meu pai. Aí o ocidental, que é da nossa cultura, né, você, rapaz, meus sentimentos, eu não sabia, né, que seu pai tinha morrido. Só que o pai dele estava em perfeita saúde. Ou seja, o que significa isso, irmãos? É que ele tinha uma responsabilidade. Ele tinha algo sobre os seus ombros, cuidar da sua família e dos seus pais até o dia da morte. E ele não tinha coragem de deixar de lado essa responsabilidade para cursar uma faculdade em outro país. Condiz muito isso com o que Jesus quis dizer. Ou seja, valorizar, honrar sua família, honrar os seus pais, honrar os seus compromissos, é muito importante, irmãos. Mas o discipulado é mais importante. O reino de Deus é mais importante. Sabe por quê, irmãos? Eu vou explicar melhor isso daqui, irmãos. Se aquele homem ali, irmãos, Jesus conhece o coração do ser humano. Se aquele homem ali não tivesse disposto a segui-lo naquele momento, ele não ia seguir em outro. Por isso que Jesus diz assim para ele: segue-me e deixe que os mortos sepultem os seus mortos. Jesus não disse, muito bonita a sua atitude, muito honrosa a sua atitude, é realmente isso que você deve fazer. Não, ele diz, segue-me. Ou seja, o meu reino é mais importante. Na verdade, irmãos, esse homem estava se debruçando, ele estava se escondendo, ele estava se esquivando da sua responsabilidade. E quantas vezes, né, irmãos, nós não fazemos isso? Nós estamos recheados de desculpas, de justificativas para não nos empenharmos mais no reino de Deus. É tanta coisa que a gente arruma, meu irmão. É tanta desculpa. Isso é muito sério. Isso é muito sério. Jesus está dizendo para aquele homem: segue-me. Jesus não diz, eu vou estudar o seu caso, realmente a sua atitude é nobre. Não, Jesus diz, Jesus é enfático. Jesus afirma de maneira peremptória: segue-me. A tragédia de uma vida, com muita frequência, é desperdiçarmos as oportunidades. Desperdiçar uma oportunidade pode ser uma tragédia terrível, é ou não é? Sentimos-nos movidos a uma determinada ação criativa, sentimos motivados a abandonar uma fraqueza, um hábito maligno, sentimos motivados a dizer uma palavra a alguém de simpatia, de advertência, de estímulos.
mas deixamos que passe um momento que se desvaneça a inspiração e nunca fazemos o que poderíamos ter feito. A gente pega e deixa a oportunidade passar diante de nós. Até nos melhores que há entre nós, há essa, aqui eu vejo o Buckley usar a expressão, uma certa letargia, né? Parece que a pessoa ela fica paralisada e não consegue se posicionar. Ela deixa aquilo passar no meio dos seus dedos, uma oportunidade preciosa. Jesus recomendou aquele homem. Olha aqui, irmãos, eu vou parafrasear o que Jesus quis dizer. Segundo Buckley, nesse momento você sente que deve sair da sociedade morta em que você move. Você diz que abandonará quando tiver passado alguns anos e seu pai tenha morrido. Jesus diz assim: sai agora, abandone tudo hoje, porque de outro modo jamais o fará. Jesus está dizendo: olha, se você não fizer agora, você não vai fazer em outro momento não, meu filho. É agora, é hoje. Ou faz, ou não faz. Ou deixa, ou não deixa. Ou vai, ou não vai. Para concluirmos aqui, irmãos, como é que nós estamos lidando com as nossas motivações? Ainda somos levados pela empolgação? Ou estamos realmente conscientes de como é desafiador seguir Jesus? E ir até o fim, né? Ainda somos aqueles crentes ainda empolgados, que vamos só na euforia do momento. Nós temos o entendimento que Jesus apresenta o preço do discipulado para nos deixar cientes do quanto é desafiador, mas que Ele estará conosco. Que ao mesmo tempo que Jesus, Ele apresenta essa dificuldade, essa luta, todos os obstáculos que estarão à frente dos seus discípulos, Ele diz que estaria com eles, os ajudaria. Já viu, irmãos? Os momentos que os discípulos estavam mais angustiados, mais amargurados, Jesus disse assim: olha, não se turbe o vosso coração. Crede em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não teria dito. Vou vos preparar lugar. Amém, irmãos? Jesus, ele vê o coração, Ele sabe, irmãos, que vai aparecer momentos em que nós estamos angustiados, abatidos. Isso faz parte da nossa caminhada com Ele. Não é só vitória, não é só bênção, não é só triunfo, como muitos louvores que existem aí, né? Só vitória, só triunfo. É não, irmão. É não, isso é balela. Isso não é evangelho, não. É luta, irmão. É luta, irmãos. Tem momento que parece que não vai acabar nunca. Parece que não passa. Parece que é mais pesado do que a gente pode aguentar. Mas Jesus disse que estaria conosco. Mas o que Ele quer é que nós o sigamos. Em segundo lugar, irmãos, no quesito prioridade, será que ainda estamos hesitando? O primeiro era empolgado demais, o segundo hesitava. Mas será que nós ainda estamos hesitando e procurando desculpas para não assumir nenhum tipo de compromisso, nem com Deus e nem com a sua obra? Até quando isso vai ser usado como pretexto? Ou priorizamos o reino de Deus, ou nunca entenderemos a verdade do Evangelho. A partir de hoje, irmãos, nós precisamos rever as nossas prioridades. E em último lugar aqui, irmãos, 2 exemplos aqui citados, eles demonstram como é o coração do ser humano. O ser humano, ele vive os 2 extremos. É o tal do 8 ou 80, né? Ou é empolgado demais, ou hesita a todo momento, a todo instante. Precisamos encontrar o caminho do equilíbrio espiritual. Façamos isso hoje, agora. Amém? Que Deus nos abençoe, irmãos. Que o Espírito Santo nos ajude, irmãos, a não sermos nem crentes empolgados, fogo de palha, e também nem crentes que ficam hesitando o tempo todo, arrumando desculpa o tempo todo para fazermos a sua vontade, a sua obra, para sermos fiéis seguidores, para agradarmos a Ele. Porque Jesus não quer discípulos assim. Jesus, Ele não aprova discípulos assim. Amém? Vamos ficar de pé e vamos orar.
Pai, nesta noite nós acabamos de ouvir a Tua palavra, Senhor. Nós cremos que a Tua palavra é alimento para as nossas almas. A Tua palavra é viva, ela é poderosa, ela é eficaz, Senhor. Senhor, a Tua palavra, ela nos limpa de dentro para fora. Ela nos transforma de dentro para fora, Senhor. Senhor, antes de eu ministrar essa palavra falou profundamente ao meu coração, Senhor. Senhor, me livra dessas empolgações passageiras. Me livra, Senhor Deus, também da hesitação. Senhor, eu te peço sobre a Tua igreja, que o Senhor nos ajude, Senhor, para que nós não venhamos estar amarrados e presos a esses dois extremos, Senhor. Que possamos ser seguidores perseverantes, seguidores que não vão viver, Senhor Deus, apenas por mero emocionalismo, e também seguidores que não vão viver, Senhor Deus, a vida inteira, a caminhada inteira, hesitando para isso e para aquilo. Ó Senhor, nos ajude, Espírito Santo, nos ajude para que possamos ter firmeza, para que possamos ter motivações honestas, motivações verdadeiras, motivações que te glorifiquem, Senhor. Meu Deus, Tu sabe da nossa fraqueza, Jesus. E o Senhor ainda nos ama, e o Senhor ainda se compadece de nós, diante de todas essas coisas aqui, Senhor, porque muitas vezes nós escorregamos nisso ou naquilo. Senhor, tem misericórdia de nós, tem misericórdia de nós, tem misericórdia desse ministério, desta igreja, de todas as famílias, meu Pai. Entra com a Sua providência, Senhor, produzindo um poderoso despertamento espiritual, para a glória do Teu nome, Senhor, de tal maneira, Senhor, que esta igreja, que esta comunidade, venha, Senhor Deus, impactar esta cidade, venha impactar, Senhor Deus, esta sociedade, não apenas esta igreja, mas a igreja evangélica na cidade de Cristalina e no Brasil, Senhor. Tem misericórdia de nós, Senhor. Oh Deus de poder, ó Deus de glória, bendito seja o Teu nome. Senhor, enquanto estamos aqui, Senhor, opera o milagre da transformação, opera o milagre, Senhor Deus, para que possamos ser firmes e constantes, sempre abundantes. Nós Te pedimos aqui nesta noite, nós levantamos a nossa mão e nós clamamos, nos ajude a ser firmes. Oh, aleluia. Nós cremos que esta obra é o Teu Espírito que produz em nós, mediante a nossa resposta positiva, Senhor. Meu Deus, tem misericórdia. Nós entendemos a Tua palavra, nós concordamos com a Tua palavra. Ó Deus, nós aqui percebemos o quanto nós precisamos viver esta realidade, para Te seguirmos com fidelidade e com perseverança. Sei com a Tua igreja, Pai. Abençoa o Teu povo com toda sorte e bênção, em nome do Senhor Jesus. Amém? Irmãos amados.